Senhor, amém? Gostaria de compartilhar algo com cada um de vocês, algo assim que Deus colocou no meu coração, e é uma das passagens que confesso, que eu confesso que fala muito ao meu coração. A palavra do Senhor está lá no Evangelho de São Lucas, amém? Capítulo 24, a partir do versículo 13. A história conta que dois seguidores, algumas Bíblias dizem que eram discípulos, outras falam seguidores. Nessa versão aqui que eu vou ler, está escrito assim, Lucas 24, a partir do versículo 13, amém? Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Amém? É uma passagem muito conhecida. Eu acho interessante na versão que fala dois seguidores. Nem todo seguidor é discípulo de Jesus. Nem todo seguidor é filho do Deus Todo-Poderoso. Nem todo seguidor conhece o Pai, nem todo seguidor conhece aquele a qual está seguindo. Amém? A gente vê pelas redes sociais, né? Instagram, Facebook, entre outras, né? Que eu nem tenho noção. Nem todo seguidor conhece aquele a qual está seguindo. E eu acho muito interessante que nessa versão a qual eu li, a versão... Fiz uma colinha aqui. Nova versão transformadora, NVT, ela fala seguidor. E essa passagem, assim, irmãos, é maravilhosa, porque quanto mais você lê, mais você tira lições, assim, extraordinárias. A Bíblia conta que esses seguidores, ou dois deles, que seja, deixaram Jerusalém a caminho de Emaús no dia da ressurreição de Cristo. É interessante que, se você for ler o texto, eles tiveram contato com os apóstolos, eles estavam no meio ali dos que eram de Jesus, dos seus discípulos, das mulheres. E é interessante que as mulheres já tinham voltado do sepulcro dizendo que tinham visto anjos, que os anjos tinham falado com elas. A Bíblia fala aqui nesse texto que os apóstolos, os discípulos de Jesus, Pedro e João, tinham ido até lá o sepulcro e realmente testificaram que o sepulcro de Cristo estava vazio. Mas eles não souberam esperar, porque eram seguidores. Eles não souberam permanecer em Jerusalém, a qual iria ser revestido de todo o poder, de toda a graça, a qual o Messias ia aparecer em corpo, alma e espírito. Eles eram apenas seguidores. A pergunta essa noite, a qual estou gravando esse áudio, esse vídeo, quem é você? Você é um seguidor? Você é um filho do Deus vivo? Você é um discípulo? Você é um filho e discípulo? Glória a Deus que o seja. Porque diz a Bíblia aqui, eu acho lindo, que esses dois estavam perdidos. Eles estavam totalmente perdidos. Porque só sabiam seguir a multidão. E essa semana também eu estava lendo a Bíblia, na qual, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, se eu não me engano, a Bíblia conta que Paulo estava pregando o Evangelho com poder, com graça, com prodígios e maravilhas. E ali em Éfeso, né, havia uma deusa a qual eles adoravam, a qual eles faziam amuletos, a qual havia todo aquele comércio, enfim. E começaram uma multidão a querer intervir. A Bíblia diz, e eu acho muito interessante também,
que começou uma multidão falando algumas coisas, outras falando outras coisas, aquele tumulto por causa de Paulo, por causa que estava acontecendo aquilo tudo ali, as pessoas estavam se convertendo, os mágicos estavam queimando seus livros de magia, tantas coisas acontecendo naquele meio. E aí alguns incomodados, né? Porque quando as coisas de Deus estão acontecendo, se levantam Sanbalate, Tobias, enfim, tantos outros, para que a obra do Senhor seja parada, para que a obra do Senhor seja paralisada. Mas o nome do Senhor é sempre glorificado, o nome do Senhor é sempre exaltado. Se aquele que escolher permanecer e ser fiel até a morte, pode ter certeza que a coroa, a glória, os galardões estarão preparados para todos aqueles que permanecerem até o fim. E diz o texto no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos que aquela multidão começou a contender. Alguns começaram a contender de uma maneira, outros de outra, e havia uma maioria também que nem sabia o porquê estavam ali. Ou seja, havia o partido, digamos assim, da esquerda, da direita, e havia uma grande maioria que nem sabia que partido que tomaria, a qual partido pertenceria, se seria esquerda ou seria direita, digamos assim. E muitas vezes a gente se encontra dessa maneira, como esses dois, a caminho de Emaús. Eles estavam totalmente perdidos, estavam totalmente desgarrados, totalmente disperso, totalmente fora do propósito de Deus. Mas o que eu acho lindo é que quando Jesus vê que você está fora do propósito dele, ele vai até você. E eu creio que essa noite Jesus está indo até você, eu creio que hoje Jesus está indo até você e está te resgatando, porque ele é fiel, ele é um pastor que dá a vida pela sua ovelha. E eu acho lindo que Jesus vinha até esses aqui que só apenas seguiam, talvez seguiam ele de longe, mas de alguma forma eles não conheciam realmente Jesus, porque eles começam a citar o que Jesus fazia, as suas grandes maravilhas, mas não sabiam o que realmente era o propósito de Jesus ter vindo, ter nascido, que era para a sua própria salvação, era para a salvação deles, era para a nossa salvação. E eu acho interessante que esses dois começam, né, a cogitar coisas, palavras. E a Bíblia diz em várias traduções que eles estavam tristes, desanimados, mas Jesus chega até eles, oh glória. E Jesus chega até você quando você está desanimado, quando você está dispersa, quando você está perdida, quando você está, desamparado, sentido desamparado, na verdade, porque aquele que um dia conheceu a Ele jamais ficará desamparado, diz o Senhor. E esses dois aqui estavam totalmente fora do propósito de Deus, mas Jesus vem até eles, como Jesus vem até mim, como Jesus vem até você, e começa a perguntar o que está acontecendo, como se ele não soubesse. E o texto diz isso. Jesus de repente começa a andar com eles e começa a fazer parte daquele diálogo, fazer parte daquela história, daquela conversa, daquele momento. E da mesma forma, muitas vezes Jesus está fazendo parte do meu momento, do seu momento, seja ele bom, seja ele ruim, mas Jesus está fazendo parte, de alguma forma ele está fazendo parte, porque ele é Deus, porque ele é todo poderoso, e muitas vezes a gente não percebe que é ele que está conosco, a gente não percebe que é ele que está nos assegurando, nos segurando firmemente, porque se não fosse ele, irmãos, eu digo e repito, eu não estaria aqui agora falando com você. Se não fosse ele, a verdadeira videira, aquela que dá, vida aos ramos, eu não sei o que seria de mim. Aliás, sei sim, eu já teria perecido há muito tempo. Mas glória a Deus que ele começou a andar comigo, e da mesma forma que ele começou a andar com esses aqui que apenas outrora seguia ele, seguia os seus, seguia a multidão. Talvez nem eles mesmos sabiam por que estavam seguindo, porque talvez só viam milagres, e foi isso que o texto fala, que eles começam a falar que Jesus fazia isso, que Jesus fazia aquilo, eles esperavam que Jesus fizesse de um jeito, e na verdade, Jesus faz do jeito que Ele quer. Quantas vezes eu e você queremos de um jeito, esperamos de uma maneira, mas Deus é Deus,
Eu posso fazer planos, você pode fazer planos, mas quem executa é o Senhor. Então que nós, que eu, que você, não fiquemos de maneira alguma decepcionados ou achando que Jesus está tão distante que não possa trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que você tanto almeja. Mas voltando aqui para a palavra, eles começaram a conversar ali com Jesus com eles. E aí depois que Jesus escuta todo aquele relato, e eles ainda falam assim para Jesus: meu, você não... Minhas palavras: meu, você não sabe o que está acontecendo? Você está onde que você não está vendo o que aconteceu? Isso e aquilo. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente fala para Deus, ou no nosso pensamento, no nosso coração, a gente faz essa pergunta, esse ponto de interrogação: aonde está Deus? Aonde está Jesus quando a dor aperta? Aonde está Jesus quando a depressão bate a porta? Aonde está Jesus quando a dor dói? Aonde está Jesus quando eu estou sozinha? Aonde está Jesus? E a gente faz essa pergunta sim, irmãos. Em alguma trajetória da minha vida ou da sua vida, você faz essa pergunta: aonde está Jesus quando situação X acontece? Quando situação X, sabe, desaba. A gente faz isso, e esses aqui fizeram da mesma forma, perguntando aonde estava Jesus, porque não estava sabendo o que estava acontecendo. Mas eu digo para você, através do Espírito Santo de Deus, que Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe o que está acontecendo na sua casa. Ele sabe o que está acontecendo na sua família. Ele sabe. Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe, Ele conhece, e Ele está com você. E Ele quer ficar com você. Ele veio aqui. E Ele está aqui para falar com você, para dizer que não é só o repartir de pão que você vai reconhecer que Ele é Deus. Não é só através dos milagres, dos prodígios, de algo assim, sabe, fenomenal. Você vai conhecer Ele através da paz, através da justiça, através da alegria no Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala em Romanos, fiz uma cola aqui, Romanos 14:17, que o reino de Deus não consiste, ou seja, o reino de Deus, a base dele não é comida nem bebida. A base do reino de Deus não é você ter uma bela casa, um belo carro, não é você ter uma família perfeita, a família doriana, como muitos dizem. O reino de Deus consiste em justiça, em paz, em alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E as demais coisas, diz o Senhor, que Ele acrescenta através do seu trabalho, através do seu esforço, através da sua gratidão. Isso tudo não é porque nós merecemos, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E essa palavra fala muito comigo, que Jesus começa a conversar com eles e provavelmente passa o dia ali, porque são 11 quilômetros, passa a metade do dia, ou seja, quando começa a chegar de tardezinha, a Bíblia diz que Jesus faz menção que vai prosseguir, mas eles chamam Jesus para entrar naquele lugar, naquela casa, naquele estabelecimento. E Jesus ali se assenta à mesa, e ao repartir do pão, se abre os olhos daqueles seguidores. Se abre os olhos daqueles que só apenas seguiam Jesus. Se abre os olhos daqueles que estavam ali, se saber se era de esquerda, se saber que era direita. Mas Jesus deixa claro que eles eram de Jesus. Eles eram os filhos amados do Senhor. Está na hora de você sair do vale da indecisão. Está na hora de você sair do vale da indecisão, diz o Senhor. E confia nele. Confia nele que tudo ele fará. E diz a Bíblia que quando Jesus reparte aquele pão, os olhos são abertos. E no momento que os olhos são abertos, o Senhor desaparece. E aqueles homens começam a se alegrar entre si, começam a falar entre si. Não ardia o nosso coração? Não ardia o nosso coração
E eles voltaram para Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém, agora não como seguidores, mas agora como filhos amados do Senhor, como os discípulos do Senhor. Volte para Jerusalém, volte para o monte da adoração, volte para a sua oração, volte, porque Ele está aqui. E Ele diz para mim, para você, volta filho, volta filha. Ardeu seu coração pela minha presença, ardeu seu coração pela minha presença. Amém.